Olá a todos. Vamos ver na aula de hoje, então, um pouquinho sobre a definição do que é o gás ideal. Bom, vamos lembrar um pouquinho, então, o que a gente falou na última aula. As propriedades termodinâmicas, elas são função do estado termodinâmico e não do processo. E as leis da termodinâmica, elas são gerais e elas se aplicam a qualquer sistema em estudo. No entanto, se a gente conseguir entender essas leis em sistemas mais simplificados, a compreensão do que acontece em sistemas mais complexos, ela se torna um pouco mais fácil. Então, entendendo um pouquinho aí o gás ideal, tá? A gente entender o comportamento de propriedades termodinâmicas em um gás ideal, elas vão nos ajudar a entender essas relações e a compreender como as propriedades estão relacionadas e como isso pode ser usado na interpretação de outros tipos de sistemas. Mas antes da gente definir o que é o gás ideal, vamos tentar entender um pouquinho como é que foram os estudos que foram feitos com gases até chegar ao conceito do gás ideal. Então, já em 1662, Boyle fez alguns trabalhos, né, com sistemas a temperatura constante, aonde ele observou que a pressão e o volume de um gás eles eram inversamente proporcionais quando essa temperatura era mantida constante. Boyle não devia ter provavelmente conhecimento naquela época, né? Mas essa relação ela é válida para pressões baixas, tá? E temperaturas muito baixas podem afetá-la, porque você pode chegar numa região de liquefação do gás e isso pode prejudicar um pouquinho na sua análise, né? Mas de um modo geral, a gente pode entender o quê? Que a diminuição do volume faz com que as moléculas elas colidam mais, aumentando a pressão a uma temperatura constante. Nós também temos que Charles trabalhando com Gay-Lussac, tá? E Gay-Lussac formulou várias leis. Uma delas é conhecida como a segunda lei de Gay-Lussac ou a lei isovolumétrica, aonde ele reparou que trabalhando com gases a volume constante, havia uma relação direta de proporção entre pressão e temperatura. Então, num sistema fechado, rígido, né, de volume fixo, ao aumentar a temperatura, a pressão aumentava na mesma proporção. E Charles, né, aí no final do século XVIII, trabalhando com sistemas fechados, com gases, né, com massa constante, mantendo-se a pressão constante, observou uma relação linear entre volume e temperatura. Essa relação ela também sofria alguns desvios de um comportamento ideal, mas num limite de pressão zero, ele ficava mais próximo num comportamento uniforme. Charles trabalhou muito, né? Na época ainda não existia a escala absoluta, então seus trabalhos eram feitos na escala Celsius, tá? E ele se observou que quanto maior a temperatura, né, mais as moléculas se movem e precisam de mais volume para poder se manter a uma pressão constante. Tá? Charles também observou que num limite de pressão zero, né, quando você ia trabalhando com pressões cada vez menores no seu sistema, todos os gases em estudo tendiam a ter um comportamento igual. E numa extrapolação de comportamento para o que seria um volume nulo, eles tendiam ao mesmo valor de temperatura. Tá? Então, dessas leis aí,
é importante a gente observar o seguinte, que a lei de Boyle ela tende a um comportamento padrão para todos os gases em pressões baixas, e que gases rarefeitos, né, que vão seguir a esse comportamento de pressão baixa, né, você vai ter uma quantidade muito pequena de moléculas para poder ele estar rarefeito, eles vão seguir esse comportamento aí. E então a gente define, né, ou considera que o gás ele vai se tornar ideal no limite dessa massa específica tendendo a zero. Alguns desvios da lei de Charles eles foram observados nos seus experimentos. Da onde vieram esses desvios principalmente? Vieram de uma diferença de expansão do mercúrio dos termômetros que ele usava com relação à expansão do gás quando ele se expandia a uma pressão constante. Tá? Então, essa diferença causou pequenos desvios que, no entanto, num limite de pressão zero, eram minimizados. Essa ideia, a partir da lei de Charles, inclusive, foi um dos pilares, né, que iniciou a busca por uma escala absoluta de temperatura. Essa escala ela envolve diversas contribuições, né, significativas até ser o que é hoje, mas um dos motivadores dela foi a partir da lei de Charles, aonde a gente observava o quê? Que existia uma tendência, como já mencionado, de que o volume de um gás tenderia a zero numa temperatura única para todos os gases a uma pressão baixa. Depois de Charles, Lord Kelvin observou isso e propôs deslocar essa escala, né, de modo que ela passasse pela origem e a gente tivesse aquela exclusão do termo linear da equação de Charles, padronizando mais ainda essa equação, tendo apenas uma constante que pudesse diferenciar diferentes gases ou diferentes condições de pressão. Tá? E aí, com isso, surgiu a ideia da escala absoluta de temperatura. Após muitas décadas e séculos de intensas discussões em simpósios e nas sociedades científicas pertinentes, chegou-se a uma convenção do que seria esse zero Kelvin, que foi sendo ajustado ao longo desse tempo aí. Nós temos também um princípio importante de um físico italiano, Avogadro, que nos disse que volumes iguais de dois gases quaisquer, nas mesmas condições de temperatura e pressão, possuem o mesmo número de moléculas. Então, o que ele reparou? Que o número de moléculas dentro dos gases num recipiente não depende da substância e da massa, mas somente das variáveis de estado. Então, Avogadro fez uma contribuição muito importante, aonde ele reparou que a pressão e temperatura constantes, o volume era proporcional ao número de moléculas que existiam, mesmo que ele ainda não entendesse plenamente o conceito de moléculas, né? Que ele assumisse que haviam partículas lá e que o número de colisões dessas partículas, por exemplo, eram relevantes para a pressão do sistema. Então, se uma pressão era igual e a massa de gás que estava lá era diferente, mas para uma mesma temperatura, então, se o volume estava se mantendo igual, era porque a maneira com que o que estava lá dentro se comportava tinha que ser igual numa quantidade unitária. Então, independente da massa, havia algo que existia em quantidade igual lá dentro. Né? Como consequência de todos esses estudos, então verificou-se que para qualquer gás assumindo um comportamento ideal, se você tinha, por exemplo, um mesmo gás dentro de um sistema fechado e você avaliasse aquela mesma quantidade de gás, alterando-se sua pressão ou sua temperatura e medindo o volume e a outra propriedade correspondente,
que a relação entre PV sobre NT era sempre constante. Verificou-se mais ainda, mais além disso, de que para diferentes gases em diferentes sistemas, ao se avaliar essa relação PV sobre NT, mantendo-se um comportamento ideal, que essa constante ela era a mesma, inclusive, independente do tipo de gás que você estava observando nesse comportamento ideal. Então, essa constante ela foi chamada de constante universal dos gases, porque em todos os sistemas se observava o mesmo comportamento. Então, formulou-se a equação, hoje conhecida como equação dos gases ideais, que é a equação PV igual a nRT. E aí as equações, desculpem gente, os gases que obedecem a esse comportamento são chamados de gases ideais. Lembrando que gases reais só obedecem a esse comportamento no limite da massa específica nula, aonde as forças intermoleculares são desprezíveis. Então, os efeitos de atração e repulsão entre moléculas não conseguem contribuir para variações, por exemplo, de pressão e temperatura do sistema. E quando temos misturas de gases ideais? Bom, se os gases ideais eles não têm interações entre si, se as moléculas são de um determinado gás ou de outro, isso não vai fazer diferença para o seu sistema. Então, o conjunto de moléculas vai estar exercendo a pressão. Então, a pressão total do sistema é igual ao número total de moléculas presentes, vezes RT sobre V. E, individualmente, cada componente presente, ele vai ter uma contribuição para aquela pressão total. Essa contribuição individual depende da quantidade que cada espécie presente ela tem no seu sistema. Essa contribuição individual, ela é chamada de pressão parcial. E ela nada mais é do que a pressão total do sistema dividido pela fração molar daquele componente no sistema. Essa relação aí, a pressão parcial, ela é válida para todos os gases ideais e reais. No entanto, a gente deve ficar atento que essa contribuição ele só é igual à pressão que cada espécie apresentaria se estivesse sozinho, se os gases fossem ideais. Então, para um gás ideal, se você tem uma mistura de gases e você considera que para aquele mesmo volume e temperatura, você tem a quantidade de apenas um daqueles componentes existentes naquela mesma condição de volume e temperatura, então a gente vai perceber que a gente vai ter uma quantidade menor de moléculas no mesmo volume e temperatura, o que vai render uma pressão menor, né? Justamente uma parte da contribuição para a pressão total do sistema. Quando a gente tem gases reais, isso aí não é totalmente verdade. Por quê? Porque as interações de repulsão e atração, elas vão fazer com que essa pressão parcial, ou seja, se o gás estivesse sozinho no sistema, ela vai se comportar de uma maneira diferente do que se ele estiver combinado com outros gases diferentes. Bom, gente,